Segue-se a conferência A Visão das Famílias sobre a Articulação entre a Saúde e a Segurança Social, pela doutora Joaquina Castelão. A doutora Joaquina Castelão é presidente da Familiarmente, que é a Federação Portuguesa das Associações das Famílias de Pessoas com Experiência de Doença Mental, a qual foi constituída a 31 de março de 2015, para dar voz às famílias e representá-las no exercício dos direitos de cidadania e participação, na defesa dos seus direitos e na melhoria das condições de vida, de saúde e bem-estar das próprias e dos seus familiares com doença do foro mental. Dou então a palavra à doutora Joaquina. Obrigada, muito obrigada a todos. Começo por... Peço desculpa, o som não estava. Começo por agradecer o convite que foi endereçado à Familiarmente para estar neste segundo Encontro Nacional de Saúde Mental, na pessoa do seu diretor, o Sr. Professor Dr. Miguel Xavier, e na pessoa de uma das assessoras, que é a Sra. Doutora Paula Domingos. Muito obrigada. Cumprimento todos os presentes em sala e que ainda nesta hora nos estão a acompanhar, ainda que já tenhamos ultrapassado, enfim, a hora prevista. Sou a última a falar, eventualmente não trarei grandes novidades relativamente àquilo que tenho para dizer. De qualquer maneira, é com muito gosto que aqui estou para deixar algumas mensagens, precisamente em nome das famílias. Enquanto estávamos a falar, foi passando ali no ecrã os principais, a finalidade da Familiarmente e as principais atividades que lhe competem no âmbito dos objetivos. Isto facilita um bocadinho porque não vou estar agora a enumerá-los. Mas, efetivamente, nós surgimos precisamente pela mão de várias associações de famílias, que não são tantas assim como isso a nível nacional, porque como federação só podemos ter como associados associações devidamente constituídas, sediadas em território nacional e ativas, e não há assim tantas como isso. Mais à frente eu depois posso-vos dizer, tenho informação mais específica sobre a Familiarmente, se houver tempo para isso. Relativamente ao tema que me foi pedido aqui falar, tem a ver com a carga das famílias e a visão que as mesmas têm sobre a articulação entre as respostas da saúde e segurança social e também os serviços de que dispomos neste momento, quer para os nossos familiares, quer para nós. Não como apoio, mas como necessidade de acompanhamento especializado. As famílias não pedem nem mendigam. As famílias têm que exigir, que é um direito que nos assiste, quer sejam as famílias de outros doentes, quer no nosso caso, infelizmente, de pessoas com doença mental, que nós sabemos quando estão em crise, não têm a noção muitas vezes das necessidades de tratamento que têm e terão que ser as famílias realmente a tentar colaborar com eles e a levá-los e conduzi-los a que sejam tratados. Esta frase que aqui está, este diapositivo, não é novo para ninguém. Todos nós sabemos que a família vive e convive com o doente 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Sem acompanhamento especializado, ainda que tenha que fazer a ressalva, porque temos conhecimento que há equipas locais de saúde mental, que em tempo também já existiram e que depois se fragmentaram e diluíram, que já faziam esse trabalho. E já há, neste momento, no nosso território, várias equipas locais de saúde mental que realmente prestam este acompanhamento. Mas, infelizmente, são ainda escassas e ficam muito aquém das nossas necessidades. Portanto, é assim que as famílias estão. Por outro lado, a família é mais considerada um recurso do que propriamente um parceiro, porque, enfim, também há aqui a questão do estigma. O estigma não aparece só relativamente ao doente, mas também relativamente à família. E isto não é só a nível da sociedade em geral, mas é também, temos que pôr o dedo na ferida, junto dos próprios profissionais de saúde. E, portanto, também sem direito a descanso. Que é importante. Todos nós que exercemos uma atividade profissional, trabalhamos 7 ou 8 horas por dia, mas temos direito a um período anual de férias. As famílias não têm férias. Mas, infelizmente, nós sabemos qual é a prevalência da doença mental. Estes números não serão exatos, mas são números que andam muito perto da realidade.
O cálculo foi feito com base no censo ainda de 2011, o de 2021 tem cerca de menos 1 milhão de habitantes, mas as percentagens andam por aí, cerca de 25% da população. Se não for mais, com este problema da pandemia que nos afeta há mais de ano e meio e que face enfim, aos isolamentos sociais e ao encerramento das atividades, à perda de emprego e por aí adiante, surgiram novos problemas de saúde. A par dos doentes, temos igual percentagem de famílias afetadas, de agregados familiares. Portanto, esta é que é uma realidade. Portanto, nós, em termos, enfim, gerais e abrangentes, podemos dizer que 50% da população portuguesa de certo modo, é afetada pela doença mental, de uma forma direta ou indireta. O impacto que a doença mental tem na família, no agregado familiar e também no doente, é igual a qualquer outra doença orgânica. Ela reflete-se a nível económico, social, cultural, enfim, emocional também, não é? Para a família é mais complicado do que cuidar de um doente acamado, porque um doente acamado tem horas para a alimentação, para a sua higiene pessoal, para a toma da medicação, eventualmente para fazer o levante. Um doente mental é uma pessoa com distúrbios, com problemas de pensamento e de comportamento que surgem a qualquer hora e de uma forma imprevista. Portanto, é muito mais complicado. Por outro lado, o cuidar, como todos nós sabemos, quer mesmo em relação às doenças orgânicas, por exemplo, quando temos filhos pequeninos, e assim normalmente recai só sobre um elemento da família, e o mesmo acontece com a doença mental. E no caso da doença mental, para além da carga da doença, também temos o custo da doença, porque como nós vimos aqui, já hoje, infelizmente, a legislação existe, mas ela ainda não chegou, ainda não contempla todas as pessoas no acesso à medicação, como acontece para a generalidade das doenças orgânicas. É que não é nada, para a doença mental, a disponibilização gratuita dos fármacos, não é nada que já não seja feita há muitos anos para outras áreas da saúde. Portanto, não estamos a pedir nada. Tenho pena que o Sr. Presidente do Conselho de Administração tenha ido embora para referir que, eventualmente, são 4.000 pessoas, mas nem que fossem 10.000 no Algarve. Todos nós precisamos de assistência e de acesso ao tratamento. É isso que diz a nossa Constituição da República. O direito à saúde, através de um Serviço Nacional de Saúde, tendencionalmente gratuito. E, portanto, é uma questão de realmente se organizarem. Para que não deixem as pessoas ter o direito àquilo que a legislação lhes dá, por direito também. Trouxe muito rapidamente só aqui um gráfico que foi apresentado há 2 anos num encontro em que eu estive, num seminário, em que foi feito um estudo sobre, enfim, quais eram os fatores que influenciavam mais a vida dos cuidadores. E nós, por aqui, de uma forma muito rápida, podemos ver que a parte emocional abrange. São 90% das pessoas que dizem que ficam afetadas emocionalmente. A questão do emprego, porque muitos dos cuidadores acabam por ter que deixar o seu emprego ou reduzir o horário de trabalho para poder acompanhar os seus familiares e não têm acesso às medidas do cuidador, de apoio ao cuidador informal, porque, efetivamente, essas medidas que estão em vigor e cujas experiências pilotas terminaram há muito pouco tempo e estão agora ainda em avaliação, só contempla doentes que tenham necessidade do apoio de uma terceira pessoa, portanto é só para pessoas altamente incapacitadas a nível motor, o que não é o caso da doença mental. Portanto, muita coisa há ainda a fazer e a alterar para que a doença mental também possa, os cuidadores da doença mental possam ser aqui incluídos. O papel da família, muito rapidamente, o que é que nós temos que fazer no nosso dia-a-dia, que muitas vezes, se calhar, da parte dos técnicos não há essa sensibilidade. Nós temos que dar-lhes o apoio nas atividades de vida diária. Falava-se aqui hoje de que tem vários treinos para as atividades de vida diária, para a higiene pessoal, para ir ao cabeleireiro. Olha, este é um dilema que todos nós temos em casa no dia-a-dia e que, como disse há bocadinho, são 24 horas por dia sobre 24 horas. Depois temos também, à partida, o acompanhamento sempre que possível, não é? Principalmente a área dos cuidados de saúde. O apoio na adesão à terapêutica farmacológica, principalmente. Os profissionais utilizam as famílias como recurso e muitas vezes não lhe dão informação suficiente
sobre as condições em que deve ser tomado o medicamento, porque é que ele deve ser tomado, porque é que não se deve interromper a medicação assim, portanto, que há um período de desmame, portanto, toda esta informação, esta tal falta de literacia em saúde que muitas famílias têm, eventualmente a família não é obrigada a ser enfermeira, a ser psiquiatra, psicólogo, não, cada um de nós tem a nossa função na sociedade e por isso mesmo é que recorremos aos profissionais mais indicados. Há que ter esta sensibilidade. Por outro lado, também o apoio financeiro, porque uma pessoa com uma doença mental, ainda que seja uma doença curável, com cura e transitória, durante o período que está doente, ela é afetada também, ou se está a estudar, interrompe os estudos, se está a trabalhar, perde o emprego. E isto é um encargo, enfim, para toda a família e para todo o agregado familiar, e muitas vezes não perde só o emprego, perde a casa, deixa de pagar as prestações e outras coisas mais graves. E isto acontece, com certeza, eu não estou a dizer nada que os profissionais já não saibam por relatos que lhes são feitos. Por outro lado, também é a única pessoa que tem no apoio às crises, principalmente na necessidade de desenvolver o processo de condução a uma urgência para uma avaliação clínico-psiquiátrica, para saber se precisa ou não precisa fazer tratamento em regime involuntário ou regime compulsivo, porque infelizmente as obrigações formais que decorrem do Estatuto do Maior Acompanhado, portanto, o acompanhamento especializado que as famílias deviam ter, que eu já referi várias vezes e que não têm, por parte das diferentes equipas multidisciplinares, porque o seu familiar passa ao nível dos cuidados primários, ao nível dos cuidados especializados, ao nível dos cuidados continuados. Portanto, tudo isto é fundamental, que as famílias sejam envolvidas. As famílias são chatas? Podem ser. As famílias são ignorantes? Podem ser. Mas são um fator extremamente importante, porque são elas que depois de todo o processo de reabilitação e de não sei quantos, voltam a acolher o seu doente. E são elas que daí a uns meses ou daí a uns anos vão ter que suportar e ter que passar por novas crises, porque todos nós sabemos que infelizmente essas coisas acontecem. Portanto, quanto mais ferramentas as famílias tiverem desde a fase inicial, melhor é até para os técnicos, porque eventualmente não os cansará tanto e não... Por outro lado, é muito importante que as famílias tenham o direito de exercer os direitos de cidadania e participação em saúde pública, que ainda não está devidamente consolidada. Em Portugal há muitos órgãos consultivos, nomeadamente na área da saúde e da saúde mental também. Diga-se a verdade, na área da saúde mental, quer no tempo do Dr. Álvaro Carvalho, que infelizmente já não está entre nós, quer agora com o Sr. Professor Dr. Miguel Xavier, como diretor do programa, as famílias são ouvidas e estão integradas em grupos de trabalho, que é o caso da revisão da Lei de Saúde Mental ou na Comissão de Acompanhamento e Internamento em Regime Compulsivo. Mas ainda é pouco. Há órgãos a nível regional que não têm único familiar nem único representante dos utentes. Há órgãos a nível local, nomeadamente as comunidades na área dos serviços de saúde local. É importante que estes órgãos funcionem, mas funcionem com representantes das associações de famílias que existam na vossa zona. Se não existe, por favor, sabem que há uma estrutura de âmbito nacional, que é o nosso caso, contactem-nos e nós eventualmente poderemos ajudar a indicar alguém ou a indicar uma associação que fique ali próximo para poderem um representante. É muito importante, faz parte dos direitos de cidadania de qualquer um de nós. Isto também está previsto no próprio Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, que, como devem saber, também está agora em consulta pública e que, eventualmente, a própria Lei de Bases da Saúde, que a doutora Paula há bocado referiu, refere e reforça esta participação. É importante ouvirem as famílias, mesmo que, eventualmente, seja só para entrar por um lado e sair por outro. Mas, pelo menos, ouçam-nas, por favor. Na área dos cuidados, as famílias sentem que ainda há muitas barreiras e que elas aqui já foram identificadas e a doutora Paula Domingos há bocadinho fez um resumo excepcional sobre muitas destas coisas que eu agora, de certo modo, estou a repetir. Portanto, ao nível dos cuidados integrados, o que lá está primeiro, cuidados e respostas de saúde mental integradas. Para isto são necessárias equipas multidisciplinares, como já foi referido, com os diferentes componentes. Eu às vezes ouço dizer, nós precisamos de mais psicólogos na saúde mental. Precisamos, sim senhor. Mas são só esses profissionais que nos faltam? As nossas equipas locais de saúde mental, que deve existir, segundo os rácios da OMS, uma equipa por cada 50 a 100 mil habitantes, tem o enfermeiro de saúde mental, tem o assistente social, tem o terapeuta ocupacional,
Tem o assistente administrativo? Tem o nutricionista? Tem eventualmente um animador sociocultural? Portanto, são todos estes que precisam a par dos psicólogos. Portanto, por favor, quando pedirem, pensem numa equipa completa, cuja intervenção deve ser feita de uma forma articulada e complementar, como também já foi aqui referido. Portanto, cuidados de proximidade, já aqui todos falámos que precisamos das equipas locais de saúde mental, falámos aqui do problema, ouvi aqui falar do problema do Algarve, é igual a que a maioria dos que existe a nível nacional nas outras regiões do país, em que realmente a dificuldade de transporte, a dificuldade de acesso, a parte financeira dos doentes impede-os às vezes de participar em intervenções que são extremamente importantes para a sua reabilitação e, acima de tudo, para a sua estabilização, tendo em vista depois o processo de reabilitação e reintegração. Eu sei que o tempo está a correr e vou tentar ser mais rápida. Quanto ao familiar cuidador, pronto, lá está. Aquilo que eu já disse. Falta a envolvência do mesmo em todo o processo pelo que o seu doente passa, desde o diagnóstico até à reintegração. Porque é esse familiar ou aquela família, enquanto existir, que o vai acompanhar. Ainda que, por vezes, com muitos dissabores, com detritos entre uns e outros, porque é normal, infelizmente todos nós sabemos que a doença mental não é fácil de tratar e difícil de cuidar. Agora, desafios, eu chamava-lhe desafios mais do que outra coisa. Voltamos outra vez, igualdade e igualdade de acesso a todas as fases que as pessoas precisam. Intervenção articulada e multidisciplinar em todas as fases. Atribuição do terapeuta de referência, isto é fundamental. Há equipas onde isso já funciona a nível nacional. Ainda a semana passada estive em Felgueiras, num congresso dos enfermeiros de saúde, especialistas de saúde mental, e havia exemplos extremamente gratificantes que eu tive conhecimento em regiões do país. Por que não? Porque as famílias e os doentes precisam ter, dentro daquele grupo da equipa multidisciplinar, alguém a quem recorrer em SOS. E é importante atribuírem chamam-lhe terapeuta de referência, técnico de referência, como entenderem. Portanto, o que é interesse é que seja um elemento da equipa com quem ele possa articular em situações de emergência para resolver o seu problema ou até para agendar uma consulta ou qualquer coisa. Portanto, isto é muito importante. O mesmo se passa nas equipas, nos usos e fóruns e por aí adiante. Eu fico muito triste quando ouço falar que fazem uma reunião por mês para a família. Ótimo, é melhor que nada. Mas não seria de envolver mais a família em todo o processo? Eu sei que há famílias que às vezes, coitadas, não querem e não podem, mas é uma questão também dos técnicos trabalharem essa indisponibilidade da família. Não é? Porque, eventualmente, a família também precisa de apoio. Eu costumo dizer que na família está o doente oculto. O doente oculto a que ninguém liga, nem dá importância. Quanto à rede de cuidados continuados, neste caso eu sou um pouco crítica, como aliás já aqui ouvi algumas fases. É necessária a melhoria e redimensionamento a todos os níveis. Portanto, e por outro lado, a disponibilização dos fármacos, vamos continuar a teimar com esta. Medidas de apoio ao cuidador, conforme eu já referi também, não vou estar a dividir-me porque já vão lá 17 minutos e eu quero cumprir o tempo. Continuidade de cuidados. Ou cuidados de continuidade, como queiram. Também já foi aqui hoje focado, desde manhã, que há necessidade de criar respostas adequadas para as pessoas que sofrem doença mental grave e muito grave, que pelo avançar da idade a doença vai tornando-as cada vez mais incapacitadas a nível psicossocial e chega a uma altura da vida que ficam sem suporte familiar. Eles não podem ir viver para debaixo da ponte, eles não devem ir para um lar normal. Portanto, há a criar essas estruturas. Segundo consta, no âmbito do PRR, haverá verbas para a criação de cerca de 300 lugares, cujo depois funcionamento terá que ser, com certeza, criado um novo tipo de financiamento ou qualquer coisa. Mas não há dúvida que há 300 lugares. São poucos na ótica das famílias, mas é melhor que nada. Nós não podemos esquecer esta área. As intervenções de reabilitação são muito importantes, mas nós perguntamos às famílias, a quem está com os 407,98 há 23 anos, quantos dos doentes têm nos fóruns que foram integrados no mercado de trabalho ou que transitaram para a comunidade sem continuar a ter apoio? Talvez fosse bom sermos realistas e, acima de tudo, verdadeiros, para podermos ter a dimensão, conhecer a dimensão do problema. Não estamos a falar de centenas de pessoas, mas estamos a falar de milhares de pessoas.
Promoção da saúde mental, nós aqui já falámos com campanhas, mas de continuidade muito importante. O combate ao estigma é extremamente importante. Eu, enquanto familiar, a partir de 2015, quando comecei a dar a cara, era assim olhada quase como um bicho raro, e se calhar ainda hoje sou, porque depois ainda por cima tenho uma postura um bocadinho impositiva, mas sou forçada a isso porque de outra maneira se calhar não sou ouvida. Portanto, é muito importante, e isto é a todos os níveis, não é só, tem que começar nas escolas, nas faculdades, nos locais de trabalho, junto aos profissionais de saúde, na comunidade em geral, mas não podem ser campanhas pontuais, também são importantes, e há instituições e organizações que as fazem, aliás a Familiarmente tem aderido a essas campanhas, que é convidada sempre, porque é melhor do que pouco ou nada, mas temos que pensar numa forma mais abrangente, mais ampla, para tentar ver se conseguimos alterar a mentalidade da nossa população. Mas, infelizmente, isto é um problema a nível mundial. A participação efetiva é extremamente importante, como eu já referi, não só na definição das políticas de saúde. As pessoas têm, se as medidas são criadas para as pessoas, para os doentes e para as famílias, de certo modo, de uma forma indireta, porque é que elas não são ouvidas? Para saber se realmente aquele modelo que está a ser estudado resulta, não é? Na implementação e desenvolvimento das medidas é muito importante, porque há sempre experiências piloto. Por que não incluir as famílias, os representantes das famílias e dos utentes, ainda que eles, coitados, infelizmente, não tenham uma estrutura como têm, não conseguem ter uma estrutura como as famílias conseguiu ter, mas existem redes de utentes. E depois, também a avaliação dos cuidados prestados. Isto é muito importante, porque até agora a avaliação é feita de dentro para dentro. Não é de fora para dentro. Portanto, e por equipas, como é que eu ia dizer? Uma equipa independente, que não sejam os próprios utentes daquela instituição que vão avaliar a instituição. Eles não têm coragem, se alguma coisa não estiver bem, eles não têm coragem de dizer que está mal. E quando se diz que está mal, não é para penalizar a instituição, é para corrigir aquilo que for necessário corrigir, porque nós aqui não andamos a tentar diabolizar as coisas, não, é no sentido positivo e proativo. Por outro lado, também é necessária a revisão da Lei de Saúde Mental, que está em marcha, vamos ver até quando, e com esta questão agora da dissolução da Assembleia, o modelo de governação e de financiamento da própria saúde mental. Eu penso que todos nós temos consciência que isto é um problema grave, por isso é que o nosso Plano Nacional de Saúde Mental continua por implementar a maior parte das medidas, porque realmente não há, digamos assim, há vários responsáveis, mas que também não têm todas as competências e responsabilidades inerentes à implementação e desenvolvimento, e isto é um problema. Quando falamos aqui de financiamento da rede de cuidados continuados, se calhar tem também a ver um bocadinho com isso, não é? E com as outras coisas. Relativamente à rede, eu só deixava aqui alguns alertas, porque realmente eu tenho aqui algumas coisas, porque é preciso melhorar a articulação entre os ministérios, também a nível regional e local. Não se admite que as instituições recebam um mês a parte da saúde e 2 ou 3 meses depois a da segurança social ou vice-versa. Este desencontro também não é bom para a questão da gestão das próprias instituições. Agilizar normas e processos de referenciação. Sou a favor da referenciação, as famílias são, porque realmente não deve ser a família PSC ir bater à porta da IPSS e dizer, olha, tenho aqui o meu filho. Não, à partida, para isso mesmo é que existe um Serviço Nacional de Saúde Mental, existe os Serviços Locais de Saúde Mental, essa pessoa com necessidade de entrar num processo de reabilitação deve ser previamente avaliado por uma equipa multidisciplinar para até o poder orientar no tipo de resposta que precisa, não é? Isso era feito no 407, penso que eventualmente, enquanto familiar, e em nome das famílias, somos a favor de uma referenciação através dos serviços de saúde. Agora, não somos a favor é da demora que ela tem demonstrado ter e do desfazamento que há entre os encaminhamentos, entre as unidades locais e as unidades regionais. Isso é que não, tem que ser agilizado. Relativamente às instalações, claro que é importante respeitar as regras, mas se calhar é preciso aliviar um bocadinho as condicionantes que existem para aprovar para as instalações para uma unidade socioocupacional ou para uma residência, porque o doente mental não é um doente acamado, portanto há determinados critérios que são exigidos para, por exemplo, um lar e que não têm muita lógica que sejam exigidos para uma residência de treino de autonomia ou assim, não é?
O cálculo das comparticipações da parte da família é fundamental. Eu há bocadinho dizia ao senhor ali de coisa que havia pessoas que recusam. Pois recusam, porque infelizmente, enquanto para o 407 o cálculo da comparticipação da família entravam todas as despesas, aqui para a Rede Nacional de Cuidados Continuados, até o pequeno património que a pessoa pode ter entra. Portanto, não entram as despesas físicas do agregado familiar. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, um que não precisa dessa coisa e outro que está a estudar. Está na faculdade. O que eu gasto na faculdade com o outro não conta para essas contas. O que eu pago de comunicações, de renda de casa, não conta. Não pode ser. Porque as famílias depois realmente são valores mensais muito elevados e realmente há muitas famílias que infelizmente não têm condições ou famílias ou pessoas a nível individual, não é? Que consigam. Os modelos de intervenção também têm que ser mais adequados. O tempo de duração dessas intervenções não tem lógica, por exemplo, que uma residência de apoio máximo tenha como tempo máximo de duração do utente, agora não me recordo bem se são 24, se são 36 meses, mas mesmo que sejam 36 meses, uma residência de apoio máximo significa que a pessoa realmente tem um processo de reabilitação e de recuperação bem longo, não é? Senão estaria numa residência de treino de autonomia ou autónoma. Portanto, há aqui algumas coisas na rede de cuidados continuados que realmente é preciso repensar melhor. Porque passámos do 8 para o 80, enquanto do 407 há pessoas que estão numa residência de treino há 20 anos, a mesma pessoa, nesta agora querem que a pessoa esteja lá 1 ano e meio, quer dizer, nem 8 nem 80. Portanto, esta é a opinião das famílias, atenção. Quanto às entidades responsáveis, nós somos colaborantes e estamos ao lado delas, mas é muito importante que cumpram as regras e normas, e nomeadamente relativamente à questão da equidade e de igualdade de tratamento. Que haja um acompanhamento integrado e multidisciplinar, que haja um cumprimento de um plano de reabilitação em função da evolução do doente. É muito importante, não é fazer um plano hoje e daqui a 10 anos voltar a revê-lo, ou daqui a 1 ano. Não, estas coisas têm que ser revistas periodicamente e com senso também, e em função da informação. E é muito importante a envolvência da família em todo o processo. Não é só no final da medida chegar ali e dizer assim, olha, agora venha cá buscar o seu utente porque ele tem que sair para o mês que vem. Desculpem eu estar a falar assim muito francamente. Só para ter uma ideia, penso que... 26 minutos. É só para saberem quais são as associadas e onde é que nós estamos distribuídas pelo país. Infelizmente, no Alentejo não temos nenhuma associação de famílias. Eu ouvi há bocadinho um desafio. Desde já nos disponibilizamos para colaborar e tentar organizar uma associação de famílias e de utentes, ou famílias e amigos, não para prestação de serviços, mas para eventualmente exercer o seu direito de cidadania e de participação na defesa dos nossos direitos e dos direitos dos nossos familiares com doença mental. E pronto, muito rapidamente, estes são alguns dos órgãos onde nós estamos e por onde nós passamos. É o tal exercício de direito de cidadania em participação, em representação das famílias. Não vou ler mais, peço desculpa, 27 minutos, já se calhar ninguém nos está a ouvir, mas olha, pronto. EUFAMI, também estamos na EUFAMI e neste momento até estamos na direção da EUFAMI, que é a Federação Europeia das Associações de Famílias. Isto foi uma petição urgente que nós fizemos, da qual resultou uma resolução do Conselho da Assembleia da República, mas que infelizmente o Executivo não deu andamento, isto já em 2017. Audiências com o Sr. Primeiro-Ministro, com o Sr. Presidente da República, peço desculpa, e pronto. Conselho Nacional de Saúde participámos em dois trabalhos, estudo sobre saúde mental em 2019 e em 2020, porque estivemos neste primeiro mandato. E tentámos, enfim, que a doença mental fosse abordada mais. EUFAMI, e olha, muito obrigada, peço desculpa e até sempre.